O relógio marcava exatamente 17 horas quando Helena fechou a porta da casa onde viveu por mais de 30 anos. A madeira estalou como se reclamasse de ter sido trancada mais uma vez. A casa, antes cheia de risos, passos apressados e cheiro de pão assando, agora repousava em um silêncio que parecia eterno. Tudo ali era memória. O sofá com a manta desbotada, o porta-retrato na estante, as plantas no parapeito da janela. Cada detalhe guardava uma parte dela, ou deles. Helena caminhou lentamente até o banco do jardim, o mesmo onde seu marido costumava sentar ao entardecer, lendo um livro ou apenas observando as crianças brincarem ao longe. Ele se foi havia 4 anos, mas a ausência ainda doía como no primeiro dia. Não havia dor maior do que perder quem se ama, exceto, talvez, ser deixado para trás pelas memórias como folhas secas esquecidas pelo vento. Ela olhou para o céu. Estava limpo, sereno, como se nada pudesse dar errado naquele mundo. Mas dentro dela, o tempo parecia nublado. Estava ali, sozinha, tentando entender quando a vida passou tão depressa. Seus filhos haviam crescido, tomado rumos distintos, e agora ela se via naquela casa grande demais para o silêncio que carregava. Os vizinhos a cumprimentavam de longe, com acenos gentis e sorrisos respeitosos. Muitos haviam chegado depois que a sua vida já havia mudado. Eles não conheciam a mulher que cantava ao preparar o jantar, que corria para enxugar os cabelos da filha no inverno ou que ria alto das piadas ruins do marido. Conheciam apenas Helena, a senhora solitária da Casa Branca com janelas azuis. A solidão, porém, não começou com a morte de Arthur. Ela vinha se instalando devagar, como uma neblina que encobre a paisagem aos poucos. Primeiro, foi quando seus filhos começaram a sair de casa. Faculdade, empregos, casamentos. Depois, quando os encontros em família se tornaram mensagens de voz apressadas. E, por fim, com a partida do único que, mesmo em silêncio, preenchia seus dias. Com um suspiro fundo, ela pegou um caderno que carregava debaixo do braço. Era seu diário, ou como chamava, seu cofre de palavras. Era ali que escrevia desde menina. Helena nunca foi de falar muito sobre seus sentimentos, mas quando escrevia, sentia como se pudesse se ouvir pela primeira vez. Abriu em uma página nova e escreveu: Hoje, o vento soprou forte. Talvez ele queira me levar para onde fui feliz, mas fico enraizada neste solo de lembranças. Cada canto dessa casa guarda uma versão minha que já não existe mais. E ainda assim, continuo aqui. Enquanto escrevia, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto. Ela não se preocupou em escondê-la. Ninguém mais estava ali para ver, ou para perguntar. De repente, algo quebrou o silêncio. O som abafado de uma bola batendo contra o portão. Helena levantou o olhar e viu uma criança de uns 8 anos, parada com um ar assustado, olhando para a casa como quem teme ter invadido um espaço sagrado. Ela se aproximou devagar, pegou a bola e, com um sorriso gentil, disse: Acho que isso é seu. O menino sorriu de volta, envergonhado. Desculpa, moça, é que o vento levou. Helena parou por um instante. Aquela frase ressoou dentro dela como um eco antigo. O vento levou. Ela olhou para a bola, depois para o céu. Sorriu. Às vezes o vento sabe exatamente para onde deve levar as coisas. Entregou a bola ao menino que saiu correndo. Mas antes de ir, ele virou-se e perguntou: A senhora mora sozinha? Helena pensou por um instante. Moro com as lembranças. Mas hoje talvez tenha ganhado uma visita inesperada. O menino riu e foi embora.
Aquela pequena troca acendeu algo dentro dela. Era curioso como uma conversa tão simples podia trazer tanto calor. O jardim parecia mais verde, a casa menos vazia. No fim daquela tarde, Helena voltou para dentro. Pela primeira vez em semanas, fez um chá para dois. Colocou uma xícara na frente da cadeira vazia à sua frente. Não era por solidão, mas por respeito. Por tudo o que vivera, por tudo o que ainda lembrava. Por quem ela foi e por quem estava tentando ser agora. E antes de dormir, escreveu mais uma vez em seu caderno. O vento levou muita coisa, mas talvez, só talvez, ele também traga de volta, ainda que seja só um menino com uma bola. Na manhã seguinte, Helena acordou antes do sol nascer. O costume de se levantar cedo havia permanecido, mesmo depois que a rotina deixou de ter horários. Vestiu seu robe de algodão, aquele com cheiro de lavanda, e foi direto para a cozinha preparar seu café. A chaleira apitou baixinho, como se respeitasse o silêncio daquela casa ainda adormecida. Sentou-se à mesa e olhou pela janela. Sempre fora sua janela preferida, aquela da cozinha, que dava para o lado leste do jardim, onde a luz do amanhecer pintava as flores com tons dourados. Por algum motivo, aquela janela nunca fora trancada. Em 30 anos, nenhum cadeado, nenhuma cortina que a escondesse do mundo. Talvez porque era através dela que Helena ainda se sentia parte do que acontecia lá fora. Era por ali que ouvia os passos das crianças a caminho da escola, os gritos dos vendedores ambulantes, os sorrisos trocados entre vizinhos. Era sua conexão com o que restava de movimento. Tomando o café devagar, ela se lembrou do menino da tarde anterior. A forma como ele perguntou se ela morava sozinha. A inocência da pergunta havia perfurado um silêncio que ela achava impossível de quebrar. Era uma daquelas perguntas simples, mas que carregam peso, não por serem difíceis de responder, mas porque nos obrigam a olhar para dentro. Depois de terminar seu café, decidiu regar as plantas como fazia todos os dias. As mãos conheciam cada vaso, cada flor. Sabia qual gostava de sombra, qual precisava de conversa e qual resistia mesmo quando esquecida. Havia um cuidado silencioso ali, quase como se, ao cuidar das plantas, ela cuidasse também das memórias. Enquanto regava os gerânios, ouviu passos. Voltou-se e viu novamente o menino do dia anterior, agora com uma mochila nas costas e um sorriso largo. Bom dia, moça. Bom dia, jovem aventureiro. A caminho da escola? Sim, mas hoje vim mais cedo para te mostrar um negócio. Posso? Helena riu. A espontaneidade infantil a desarmava. Claro que pode. O menino entrou pelo portãozinho de ferro, como se fosse parte daquele quintal desde sempre. Tirou da mochila um pequeno caderno com desenhos. Eu gosto de desenhar casas. Essa aqui é uma casa na árvore, olha. Ela pegou o desenho e ficou encantada. Traços simples, mas cheios de intenção. Havia janelas grandes, cordas penduradas, passarinhos pousados no telhado. Que linda! Você desenhou isso sozinho? Sim, eu queria construir uma assim um dia, mas minha mãe diz que eu sonho demais. Helena sentiu um aperto no peito. A frase era dura. Sonhar demais. Quantas vezes ela mesma havia guardado sonhos na gaveta? Nunca é demais sonhar. Às vezes é o que nos mantém em pé, respondeu devolvendo o desenho com carinho. O menino sorriu e, antes de ir embora, apontou para a casa dela. A sua casa parece meio triste, mas tem cara de lugar bom. Se quiser, posso desenhá-la feliz um dia. E saiu, correndo pelas calçadas como quem carrega o mundo nos pés
e nenhum peso nos ombros. Helena ficou parada por alguns minutos. A frase "posso desenhá-la feliz" ecoava como um sussurro doce e dolorido. Talvez sua casa fosse mesmo um espelho. E talvez estivesse, sim, precisando de um novo desenho, não apenas nas paredes, mas dentro dela. Naquele mesmo dia, decidiu abrir as janelas da sala que há muito estavam fechadas. Deixou o vento entrar, espantando a poeira do tempo. Tirou os lençóis dos móveis e varreu os cantos esquecidos. A cada gesto, parecia limpar também um pedaço seu. Encontrou em uma das caixas guardadas no armário um álbum de fotos antigo. Sentou-se no chão, entre partículas de sol, e começou a folhear. Era como voltar no tempo. O casamento, os primeiros anos na casa, os filhos crescendo, as festas de aniversário, os natais com risadas e papel de presente espalhado pelo chão. Em uma das fotos, ela aparecia segurando uma boneca de pano ao lado de sua filha, ainda pequena. A legenda escrita à mão dizia: "Mamãe ainda sabe brincar." Helena passou os dedos sobre a foto e sorriu. Ainda sabia? Naquela noite, não escreveu no caderno. Em vez disso, ficou sentada na sala, apenas sentindo o silêncio diferente, menos pesado, menos opressor. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia invisível. Uma criança havia enxergado a beleza escondida em sua casa, e talvez nela também. Antes de dormir, se aproximou da janela da cozinha. O vento da noite soprava suave. A luz da lua tocava as folhas das árvores como se dançasse. E ali, olhando para o mundo através daquela janela que nunca fechava, Helena entendeu algo simples. Às vezes é preciso que o novo entre para que o velho respire. E pela primeira vez, desde a partida de Arthur, ela dormiu com o coração um pouco mais leve. Os dias seguintes passaram com um sabor novo. Ainda havia silêncio na casa de Helena, mas agora ele era diferente. Não era mais o silêncio do abandono, e sim o da espera, de algo indefinido, mas que se aproximava como uma brisa morna antes da chuva. O menino voltou outras vezes. Seu nome era Gabriel. Tinha os olhos vivos e uma curiosidade que parecia não caber no corpo pequeno. Sempre trazia um desenho novo, uma pergunta diferente, ou simplesmente um sorriso. Para Helena, ele se tornou uma espécie de sol matinal. Iluminava a casa sem esforço. Naquela tarde de sexta-feira, Gabriel apareceu com algo especial. Um potinho de vidro cheio de botões coloridos. São da minha avó. Ela costurava muito, mas agora não enxerga bem. Então me deu para brincar. Eu trouxe para a gente inventar alguma coisa. Helena pegou o potinho com cuidado. Lembrou-se de sua própria mãe, que também guardava botões como se fossem pedras preciosas. Cada botão contava uma história. Um casaco de inverno, um vestido de festa, um uniforme escolar. Era curioso como as coisas mais simples carregavam tanto. Que tal fazermos um quadro com eles? Podemos colar em uma madeira velha e criar um desenho, sugeriu ela empolgada. Boa! Um quadro com um céu cheio de botões coloridos, tipo estrelas. E assim passaram a tarde, colando botões, rindo, ouvindo música antiga. Helena ensinou Gabriel a usar cola quente, mostrou como alinhar os tamanhos, e ele mostrou a ela como ver arte onde antes só havia lembranças. A cada botão colado, Helena sentia algo sendo costurado dentro de si. Talvez fosse o tecido da esperança, talvez da companhia. Mas era bom. Era leve. No sábado, ela acordou com uma ideia. Decidiu abrir o velho baú de madeira que estava no sótão. Subiu as escadas com certo esforço, mas determinada. A poeira dançava no ar, e o baú estava lá onde sempre estivera.
Lá dentro, encontrou cartas antigas, brinquedos dos filhos, o primeiro par de sapatinhos da filha, um caderno com receitas escritas à mão por Arthur. Pegou uma caixa menor e dentro dela havia um gravador de fitas. Ainda com uma fita lá dentro, Helena, com os dedos tremendo, apertou o botão play. A voz de Arthur preencheu o sótão, rouca e calorosa. Helena, se um dia ouvir isso, quero que saiba que viver com você foi a coisa mais bonita que me aconteceu. Sei que às vezes o silêncio vai te machucar, mas ele também pode te lembrar do quanto fomos felizes. Continue vivendo, minha flor, e escreva, porque quando você escreve, o mundo escuta. Ela sentou-se ali, em meio ao pó, ao tempo e às memórias, chorando com um sorriso no rosto. As palavras dele pareciam ter atravessado os anos para tocá-la, justo quando ela mais precisava. Era como se Arthur ainda estivesse cuidando dela. De alguma forma, ainda estava. No domingo, Gabriel apareceu com a mãe. Uma mulher jovem, de expressão cansada, mas gentil. Chamava-se Laura. Desculpe incomodar, disse ela. Gabriel falou tanto da senhora que quis conhecer quem está encantando tanto meu filho. Não incomodam, respondeu Helena com um sorriso. Crianças com imaginação são tesouros raros. Vocês sempre serão bem-vindos aqui. Laura explicou que trabalhava muito e que, às vezes, Gabriel ficava sozinho em casa. Não era por descuido, mas pela dureza da vida. Helena entendeu. A vida nem sempre permite escolhas doces, e ela sabia o que era carregar tudo sozinha. Se quiser, ele pode vir aqui sempre que quiser, disse. Podemos desenhar, plantar, ouvir música. A casa já foi cheia de crianças um dia. Ela sabe acolher. Laura a olhou com um misto de surpresa e alívio e sorriu. Aquela noite, Helena escreveu em seu caderno: Hoje o tempo se dobrou sobre mim como uma carta reencontrada. Voltei a ouvir a voz de quem amei e encontrei nos olhos de uma criança uma janela para continuar. As pequenas coisas, um botão, uma fita, um sorriso, têm o poder de costurar de volta aquilo que achávamos perdido. Na segunda-feira, Gabriel chegou cedo, trazendo uma semente em um saquinho. Quero plantar uma árvore com você, Helena. Assim, um dia, a gente pode fazer uma casa nela. Helena riu e segurou a emoção. Então vamos escolher um bom lugar no jardim. Escolheram um canto onde o sol batia bem forte pela manhã. Cavaram juntos com as mãos, com cuidado. Helena mostrou como colocar a semente, como cobrir com terra sem sufocar. Depois, regaram com uma garrafinha que Gabriel havia trazido. Você acha que ela vai crescer rápido? As árvores, assim como a vida, levam tempo, mas crescem, sempre crescem, respondeu ela olhando o céu azul. Ali, ajoelhados na terra, com as mãos sujas e os corações leves, pareciam dois amigos de infância. Um reencontrando o mundo, o outro descobrindo-o pela primeira vez. Naquela noite, Helena sonhou com uma casa na árvore. Mas, desta vez, ela estava lá dentro, rindo, cercada de risos com livros, plantas e desenhos nas paredes. Uma casa simples, mas cheia de vida. E acordou sorrindo, com o som de passarinhos do lado de fora. A previsão dizia que seria um dia nublado, mas Helena não se importava. Depois de tantas manhãs iguais, até o céu cinza tinha sua beleza. O aroma de terra molhada começava a subir do jardim, mesmo antes da primeira gota cair. Gabriel ainda não havia aparecido, mas ela já havia separado os lápis de cor e uma folha grande de papel. Iriam desenhar a árvore do futuro, aquela que haviam plantado juntos. Enquanto esperava, sentou-se na varanda
e passou a observar a semente enterrada com tanto carinho 2 dias antes. Nada havia brotado ainda, mas Helena sabia. As coisas mais importantes levam tempo para aparecer. Ela mesma estava renascendo devagar. Foi então que ouviu passos apressados na calçada e a voz inconfundível de Gabriel chamando: Dona Helena, espere, trouxe uma coisa. Ele surgiu com um guarda-chuva colorido na mão e um sorriso que quase escapava do rosto. Trazia também um envelope. Achei esse desenho ontem. Fiz no ano passado. Queria que fosse seu. Ela abriu o envelope com cuidado. Era um desenho de uma senhora de cabelos brancos, sentada num jardim, lendo um livro com uma criança ao lado. O céu estava azul, as flores vivas, e havia um sol enorme sorrindo no canto da página. Helena olhou para o desenho e depois para Gabriel. Isso aqui é você e sua avó? Gabriel fez que não com a cabeça. É a senhora e eu. Eu sonhei com isso antes mesmo de conhecer você. E depois, parecia que já te conhecia. Helena sentiu um nó na garganta. As coincidências da vida às vezes são mais que sorte. São encontros que estavam esperando a hora certa para acontecer. Então estamos vivendo dentro do seu sonho? Perguntou sorrindo. Talvez sim, mas é um sonho bom, né? Ela assentiu, com os olhos brilhando. Um dos melhores. A chuva chegou devagar, como uma música suave no telhado. Gabriel correu para pegar algumas folhas secas antes que se molhassem. Helena observava tudo com ternura. Era bonito ver uma criança respeitando o tempo das coisas, o ritmo da natureza, o valor dos detalhes. Já viu chuva dançar, Dona Helena? Ele perguntou, voltando com as mãos cheias de folhas. Chuva dança? Claro, só precisa saber olhar. E então ele colocou as folhas no chão da varanda, de modo que a água respingava nelas e fazia pequenos movimentos. Parecia mesmo uma coreografia. Helena riu. Nunca tinha reparado? É que muita gente só vê a chuva como tristeza, mas acho que ela também traz alegria, se a gente souber escutar. Essas palavras ficaram ecoando na mente dela durante toda a tarde. A chuva, assim como a saudade, podia ser leve ou pesada. Dependeria do que a gente escolhia sentir. E talvez ela estivesse aprendendo com um menino de 8 anos a escolher com mais leveza. Naquela noite, Helena decidiu visitar um cômodo que evitava havia tempos, o antigo quarto da filha. Abriu a porta com cuidado, como quem entra num lugar sagrado. Tudo ali estava exatamente como havia sido deixado. A escrivaninha com cadernos, os pôsteres nas paredes, os livros nas prateleiras. Sentou-se na cama e passou a mão no travesseiro. Lembrava-se de quando colocava bilhetes escondidos ali, com frases como "Vai dar tudo certo" ou "Você é mais forte do que pensa". Sua filha sempre dizia que aqueles bilhetes salvavam os dias ruins. Helena respirou fundo e pegou uma caneta. Escreveu num pedaço de papel: "Você é mais forte do que pensa. Com carinho, mamãe." Dobrou o bilhete e o colocou de volta no travesseiro, como quem reata um laço com o passado. Em seguida, foi até o armário e pegou um álbum de fotos. Passou horas ali, recordando, rindo, chorando, mas, principalmente, aceitando. A memória não era mais um peso. Era ponte. Na manhã seguinte, o céu estava limpo. A terra ainda úmida, o cheiro de chuva ainda no ar. Helena se aproximou da semente plantada com Gabriel e viu algo novo. Um pequeno broto começava a surgir da terra. Sorriu como quem recebe um sinal. A vida, apesar de tudo, insiste. Foi até a cozinha e preparou um café especial. Separou 2 xícaras e uma fatia de bolo que havia feito no dia anterior.
Gabriel chegou logo depois com uma novidade. Minha mãe diz que posso vir aqui sempre que eu quiser. Diz que confia na senhora e que é bom eu ter alguém assim para conversar. Fico feliz por isso, Gabriel. Eu também precisava de alguém assim, respondeu ela com ternura. Sentaram-se no quintal, ao lado do broto, e comeram bolo enquanto falavam de tudo e de nada. Gabriel contou histórias da escola, perguntou sobre as estrelas, quis saber como era o mundo quando Helena era criança. Ela contou sobre as brincadeiras de rua, sobre quando conheceu Arthur, sobre os dias em que o rádio era a única janela para o mundo. E ele ouvia com olhos fascinados, como quem viaja no tempo. A senhora acha que as coisas boas voltam? Acho que nunca vão embora de verdade. Às vezes elas se escondem por um tempo, mas estão sempre por perto, esperando um novo olhar. Antes de ir embora, Gabriel deixou um recado escrito num papel colorido. Helena, você é minha melhor amiga. Obrigado por me ouvir. Ela colou o bilhete na porta da geladeira. Era o melhor lugar para algo tão valioso. Bem ali, entre o leite, os ímãs velhos e a manteiga. Entre a vida comum e os pequenos milagres que ela agora voltava a enxergar. O tempo passou, como sempre passa. O broto que Helena e Gabriel plantaram agora tinha folhas novas, viçosas, corajosas. Não era ainda uma árvore, mas carregava a promessa de ser, e essa promessa bastava. A rotina dos dois se ajustou como uma dança silenciosa. Gabriel vinha quase todos os dias depois da escola. Às vezes trazia desenhos, outras vezes livros, figurinhas ou apenas suas perguntas curiosas. Helena, por sua vez, tinha sempre um bolo pronto, um chá quente ou uma história na ponta da língua. Mas naquela manhã de outono, Gabriel não apareceu. Helena esperou no jardim, regou as plantas, arrumou a varanda, leu um pouco. Nada. Pensou em Laura, sua mãe, e imaginou que algo deve ter acontecido. Um compromisso, uma gripe, uma mudança de planos. Mesmo assim, sentiu o coração apertar. Já não estava acostumada com aquela ausência. Foi nesse silêncio que resolveu fazer algo que adiava há meses. Visitar o túmulo de Arthur. Vestiu-se com calma, pegou um buquê de flores do seu jardim e caminhou até o cemitério do bairro, onde ele repousava sob uma pequena lápide de pedra clara. Chegando lá, ajoelhou-se com cuidado. Tocou o nome gravado na pedra como quem reencontra um velho amigo. As lágrimas vieram devagar, mas não com dor, com saudade. Uma saudade mais leve, menos aguda. Uma saudade que já sabia existir e aprendera a morar nela. Eu estou bem, Arthur, sussurrou. Tem um menino. O nome dele é Gabriel. Ele me trouxe de volta, de um jeito que nem eu sabia que era possível. Você iria gostar dele. É teimoso como você e sonhador como eu. Ficou ali por um tempo, apenas ouvindo o vento nas árvores, sentindo o outono cair sobre os ombros. As folhas secas rodopiavam pelo chão como lembranças em espiral. E foi naquele instante que percebeu: o amor, mesmo depois de anos, não morre. Ele muda de forma, se espalha, se planta em outros corações. Na volta para casa, encontrou um bilhete debaixo da porta. Desculpa não ter ido ontem. Minha mãe teve que viajar às pressas e me levou junto. Volto amanhã. Guarde um pedaço do bolo? Gabriel. Helena sorriu. Sentiu um alívio doce. Ele estava bem. Era só isso que importava. Na manhã seguinte, preparou seu melhor bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Era o preferido de Gabriel. Colocou a toalha de mesa florida, as 2 xícaras azuis e esperou. Ele chegou com uma mochila nova nas costas e o mesmo entusiasmo de sempre. Dona Helena, fui para a cidade visitar meu tio. Lá tem uma livraria gigante. Comprei um livro para a senhora, disse,
tirando da mochila um exemplar surrado, mas bem cuidado. Era um livro de poesias. Achei a sua cara, porque poesia é igual à senhora, simples por fora, mas cheia de coisas bonitas dentro. Helena o abraçou. Um abraço longo, de gratidão profunda. Gabriel havia se tornado um elo com a vida que ela pensou ter perdido. E agora, ali estava ele, de novo, com suas palavras que curavam sem perceber. Os meses se seguiram com a suavidade da primavera. A pequena árvore crescia a olhos vistos. Helena voltou a escrever com frequência. Seus cadernos agora estavam cheios de poemas curtos, frases soltas, memórias recontadas como se fossem histórias infantis. Gabriel dizia que ela deveria fazer um livro. Imagina, Helena, um livro só seu, com as histórias que você me conta e os desenhos que eu faço. Ela ria, sem levar muito a sério. Mas em seu coração a ideia germinava, como tudo ali vinha germinando. Devagar, com raiz firme, com a chegada do verão, algo inesperado aconteceu. Laura, a mãe de Gabriel, apareceu um dia com os olhos vermelhos. Havia uma notícia. Helena, talvez a gente se mude no fim do ano. Recebi uma proposta de trabalho em outra cidade. É uma chance boa. Uma vida melhor para nós dois. A notícia caiu como uma tempestade repentina. Helena sentiu o chão mover um pouco, mas tentou sorrir. Eu entendo. A vida chama, e às vezes a gente precisa ir. Laura segurou sua mão. Eu não teria conseguido atravessar esse ano sem você. Nem o Gabriel. A senhora foi mais do que uma vizinha. Foi família. Gabriel, que ouvira a conversa da porta, entrou devagar com os olhos baixos. A gente vai se ver de novo, né? Helena ajoelhou-se diante dele. Sempre. Porque quando a gente planta algo bom, ele continua crescendo, mesmo de longe. E apontou para a árvore, agora com galhos mais fortes e folhas verdíssimas. Um dia, você volta e a gente termina a casa na árvore. Promete? Prometo. No último dia antes da mudança, Gabriel apareceu com uma caixinha. É um presente. Está meio feio, mas é de coração. Dentro havia uma pulseira feita com linha e botões, os mesmos do potinho de meses atrás. Cada botão é um dia nosso. Esse azul é do dia do quadro, esse vermelho é do dia da chuva, esse amarelo é do dia que a árvore nasceu. Helena o abraçou com força, contendo as lágrimas. Colocou a pulseira no pulso e disse: Isso aqui é mais bonito do que qualquer joia. E naquele abraço, Helena entendeu. Não importa o tempo nem a distância. Quando o amor é verdadeiro, ele deixa raízes. E raízes, mesmo invisíveis, mantêm tudo de pé. O tempo passou como uma brisa que não se pode segurar nas mãos. Gabriel partiu com a mãe logo após o Natal. A casa ficou mais silenciosa, mas não triste. Ao contrário do que Helena temia, não foi um vazio que restou, e sim um espaço preenchido de memórias vivas. E isso fazia toda a diferença. Ela continuou suas rotinas, cuidava do jardim, escrevia todos os dias, fazia bolos mesmo sem visitas marcadas. Às vezes, sentava-se na varanda e fechava os olhos, tentando lembrar a risada de Gabriel. Era como se ele ainda corresse pelo quintal, pulasse as pedras do caminho e espalhasse desenhos pela mesa. A pulseira de botões continuava em seu pulso. Os fios já estavam gastos, mas ela se recusava a trocá-los. Aquilo era mais que um adorno, era um mapa de lembranças. A pequena árvore crescia. Agora tinha quase a altura de Helena. Tinha galhos largos e sombra suficiente para um banco. Então ela colocou um ali, simples, de madeira, voltado para o céu. Chamou-o de
O banco do recomeço. Era ali que gostava de sentar no fim das tardes com um caderno no colo e o coração calmo. Às vezes escrevia cartas que nunca enviaria, outras vezes poemas para ninguém, mas em cada linha havia presença das pessoas que passaram, das que ficaram, das que apenas tocaram sua alma por instantes e deixaram marcas profundas. Certo dia recebeu um envelope sem remetente. Reconheceu de imediato o traço infantil no nome Helena, escrito com letras grandes e desiguais. Abriu com as mãos trêmulas e encontrou uma carta de Gabriel. Oi, Helena, como você está? Aqui é legal, mas nada é igual à nossa casa na árvore. A árvore que a gente plantou aí já deve estar grande, né? Aqui não tem varanda com cheiro de bolo, nem você para me contar histórias. Mas eu estou bem. A escola é legal e eu fiz um amigo chamado Murilo. Eu mostrei a pulseira para ele, mas falei que só você entende o que ela significa. Sinto saudade. Quando eu crescer, vou voltar aí. E a gente termina a casa. Prometo. PS. Mandei um desenho junto. É da gente quando eu for grande e a casa estiver pronta. Eu tenho barba no desenho, mas você ainda tá com a mesma cara, porque você não envelhece no meu coração. Aos prantos, Helena sorriu como há muito não sorria. Segurou o desenho. Era simples, mas cheio de vida. 2 bonecos, um alto com barba e outro de cabelos brancos, sentados numa casa na árvore cheia de livros, flores e passarinhos. Dobrou a carta com cuidado, colocou num envelope especial e guardou no caderno que chamava de As Páginas da Vida. Nos anos que se seguiram, Helena se tornou uma figura conhecida na vizinhança. Não era mais a senhora da Casa Branca com janelas azuis, mas a que conta histórias, a que cultiva flores que sorriem, a que tem um banco no jardim para quem precisar sentar e respirar. Crianças batiam à sua porta pedindo para desenhar, ouvir música antiga, plantar sementes. Helena dizia que, com o tempo, sua casa deixara de ser só dela. Agora era um abrigo de histórias. E ela escrevia. Escrevia tudo. Cada visita, cada frase engraçada, cada olhar triste que conseguia acolher, cada semente plantada, cada flor que brotava onde antes havia só pedra. Transformou tudo em um livro. Não sabia se alguém leria, mas isso pouco importava. Era sua forma de deixar algo, como quem planta uma árvore e depois parte, confiando que alguém colherá seus frutos. Em uma tarde morna de primavera, muitos anos depois, enquanto regava a mesma árvore que havia crescido alta e forte no centro do quintal, Helena ouviu uma voz atrás de si. Com licença, essa árvore é minha? Virou-se devagar e os olhos se encheram de lágrimas. Era Gabriel, mas agora um homem, os olhos os mesmos, o sorriso ainda carregado de infância, mas com traços adultos. Trazia uma mochila nas costas, um caderno debaixo do braço e um olhar emocionado. Você voltou, Helena murmurou, como quem vê um milagre acontecer. Eu prometi, lembra? A gente tem uma casa para terminar. Ela riu, com as mãos no rosto, incrédula, feliz, completa. Passaram o resto do dia debaixo da árvore, sentados no velho banco do recomeço. Gabriel contou sua vida, falou de viagens, de estudos, de sonhos. Helena falou da vizinhança, dos cadernos que se multiplicaram, das crianças que agora corriam pelo jardim como ele um dia correra. Você escreveu tudo isso? Ele perguntou, apontando para a estante, cheia de cadernos. Cada página é uma semente. Algumas já brotaram. Outras, talvez, você mesmo vá ajudar a florescer.
Naquele dia, juntos, eles começaram a desenhar no papel o projeto da casa na árvore. Uma casa com janelas grandes, espaço para livros, uma rede para descanso e um canto especial para guardar histórias. E assim, Helena encerrou o último caderno com as seguintes palavras: A vida é feita de estações, algumas frias, outras repletas de sol. Mas o que plantamos com amor floresce. Às vezes é preciso perder para encontrar. Às vezes é uma criança quem vem nos lembrar como se vive. E às vezes, a última página é apenas o início de um novo capítulo. Inscreva-se no canal.